boas-vindas a todos e todas. Gratidão pela presença. A gente está tendo a honra aqui de acolher o webinar com essas informações e esse conhecimento incrível da ciência do plasma. Eu, pessoalmente, quero dar um depoimento assim, tanto que isso tem me fascinado, né? Eu tenho passado, pelo menos nos últimos 2 meses, assim, bem envolvida, bem envolvida. Não é curiosidade, é uma espécie de chamado mesmo, sabe? Eu considero uma coisa que foge do padrão, disruptiva, né? Algo assim que quebra a maneira de entendimento de muitas coisas e abre inúmeras possibilidades. Então, eu não sei quantos de vocês já conhecem um pouco, mas aqueles que não conhecem, abram bem a sua mente, porque tem benefícios incríveis a gente se permitir conhecer um pouco mais sobre isso. Então, aqui hoje a gente está recebendo vocês em Ítaca, né? Ítaca é um espaço que foi criado para que a gente pudesse fomentar iniciativas voltadas para o bem-estar das pessoas, sobretudo iniciativas colaborativas. Então, a gente faz um trabalho grande, já tem 4 anos, e a gente faz um movimento especialmente chamado Transforma Brasília, que é voltado para a questão de transformar a cidade em um lugar que melhor dê viver para as pessoas. Então, isso é Ítaca, e hoje Ítaca está abrindo as portas aqui do Bernardo, então, a partir de agora eu deixo com ele, muita coisa que ele tem a dizer para a gente. Obrigada, bem-vindos, qualquer coisa, ó, toalete aberto, tá bom? Boa palestra para vocês. Gratidão. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Pessoal, está passando a listinha de presença aí. Peço a gentileza, assinarem, por favor. Já vamos começando essa palestra. Era para eu ter marcado às 7h30, né? Porque 7 horas já está de sair correndo do trabalho. Mas a gente acabou promovendo essa palestra de última hora. Eu vim com concurso esse final de semana e eu fico muito feliz de ter conseguido mobilizar as pessoas, né? Eu fico muito feliz de que o tema é um tema de muito interesse e eu tenho muita fé, eu acredito muito nisso e enche meu coração de alegria ver outras pessoas também se interessando pelo tema. Então a gente acabou meio corrido, né, Suzana? Mas graças a Deus deu tudo certinho. A gente vai conseguir trazer essa boa nova aí para vocês. Eu chamo de boa nova, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Bernardo Teixeira, eu venho da... A minha área inicial era engenharia ambiental, então eu cheguei aqui com um olhar muito rigoroso, né, buscando não só o que a tecnologia oferecia para a gente, mas eu buscava mais também, eu buscava compreensão, eu buscava energia livre e eu tento dar a maior seriedade, né, para esse tema e eu tento trazer da forma mais clara possível com todos os links que a gente já conseguiu perceber dessa tecnologia, links históricos, né, de 5.000 anos atrás, links históricos de 80 anos atrás. Então é isso que eu vou trazer para vocês. Mesmo sendo dessa área mais materialista, né, que é a área acadêmica, eu falo sem medo de errar, né, eu falo sem medo de me olhar em tudo, que a tecnologia Cash é a tecnologia da Terra Prometida. Como? Eu chamo a tecnologia Cash de tecnologia da Terra Prometida. Porque nas escrituras contam, né, que vai chegar um tempo onde vai acabar as disputas, as guerras, as competições. E se tem algo que pode, se existe algo que pode trazer isso, se existe algo que pode manifestar isso de forma prática, é a tecnologia Cash. Através dessas práticas, né, através desses recursos, a gente consegue literalmente rasgar o véu da realidade para poder usar a energia que está aí no ambiente disponível. Se tudo é feito de energia, por que a gente tem que pagar a conta de luz, né? Então, esse é o momento da virada. A partir de agora a gente vai aprender sobre materiais simples, materiais de acesso a todas as pessoas
que podem fazer isso, que podem trazer isso, que podem drenar, né, que podem funcionar como uma antena para tirar essa energia do meio. Eu vou passar agora para vocês no início da apresentação um vídeo que sintetiza um pouco sobre essa fonte de energia como uma premissa, né, antes de eu começar a falar um pouquinho. Textos ancestrais e tradições indígenas descrevem uma espécie de campo de energia que conecta todas as coisas. O campo, o éter, a matriz divina. Um mar infinito de energia que a tudo permeia e a tudo conecta. Temos dentro de nós a habilidade de interagir com essa força sutil que preenche o espaço vazio do universo. Nós não apenas estamos conectados através deste campo de energia, mas somos o próprio campo. Somos a matriz divina. Por isso as descobertas que a descrevem nós mesmos também. Pessoal, esse formato ele está muito popular ultimamente, né? O torus é a matriz energética de tudo que há. E ultimamente esse formato ele tem sido trazido pelas escolas espiritualistas, principalmente pela física. A grande transformação que a tecnologia traz para a gente é a compreensão desse formato, a compreensão dessa forma de energia. A nossa ciência, ela só enxerga aquilo que ela pode pesar, medir, observar. Tudo que ela não consegue observar está fora do seu objeto de estudo. Esse formato é o formato da realidade sutil. Aqui a gente ainda não conseguiu, a nossa ciência ainda não conseguiu chegar nesse nível de realidade. E é isso que a Tecnologia Cast vem trazer para a gente. Eu gosto muito de justificar. A Tecnologia Cast, ela traz essa roupagem moderna, né? Tem nome de tecnologia. Inclusive, às vezes até assusta, né, o pessoal das áreas espiritualistas, que às vezes tem um pouquinho de aversão à física e matemática. Mas aqui a gente está mais para uma alquimia, né? E além da tecnologia trazer essas novidades para a gente encontra este mesmo conhecimento, claro que com outras palavras, mas a gente encontra nos textos antigos. Então eu trouxe aqui 2 versículos para dar um exemplo. O primeiro no princípio era o verbo. O verbo, pessoal, ele é um campo de informação, ele é uma vibração. A gente pode entender o verbo como campo. Se a gente colocar o verbo como campo, fica muito interessante para o entendimento. Vamos ver. No princípio era o campo, e o campo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo campo. Em outra palavra, a Bíblia tem muito disso, né? Ela dá um pouquinho aqui, depois dá um pouquinho ali, e lá na frente ela dá outra pecinha e a gente tem que ir juntando. Os apóstolos falando sobre o campo, eles falam como se fosse uma coisa material, no sentido de poder tocar, no sentido de poder observar. Então eles explicam para a gente que o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do campo da vida.
É como se houvesse um nível de realidade que estivesse na frente dos nossos olhos, mas longe dos nossos sentidos, né? Basta fazer esforço, né? Na verdade, precisa-se fazer o esforço, precisa-se enxergar esse nível de realidade que até então está oculto. O que chamamos de espaço é a única coisa que existe no universo. Espaço-tempo, campo unificado, vácuo quântico, campo de Planck, espuma quântica, absoluto, campo da fonte. A gente encontra vários nomes para essa substância. Aqui a gente tem nomes científicos: torção, emanation, coronal field, bioplasma, orgone, deltrons, energia sutil. E aqui a gente tem, do outro lado, a gente tem Ki, Shi, Prana, Kundalini, Espírito Santo. São várias formas da gente chamar essa mesma substância. Bernardão, desculpa, mas fazer só uma pergunta. Tem alguma sutileza de diferença de energia entre um maestro e outro? Olha, Sérgio, a energia que a gente conhece, ela é mensurável por hertz, né? Por frequências. Existe o espectro eletromagnético, inclusive. Essa outra energia sutil, ela não consegue ser Não, está dizendo assim, não, beleza, entendi. Não, está dizendo assim, a orgone, a prana, a energia do plasma, elas, tem alguma diferença entre elas ou não? Eu defendo a tese que são a mesma coisa. Entendi. Né? Inclusive, a energia do ponto zero também é outro nome. Ponto zero, a mesma coisa. São formas diferentes de ver a mesma coisa. Um olhar científico, um olhar místico, né? Sempre falando sobre a mesma situação. Pessoal, a nossa sociedade é uma sociedade manca. A gente tem, por um lado, muita produção tecnológica, muito avanço tecnológico, mas a gente não tem nenhuma compreensão a respeito da realidade. Toda vez que uma ciência chega, ela apresenta como fidedignidade, né, para mostrar que é uma ciência forte, ela normalmente produz tecnologia. E a tecnologia é como a gente afere, né, se essa ciência é uma boa ciência ou não. As duas ciências que nos explicam algo sobre a nossa realidade são a mecânica quântica do Bohr e a relatividade do Einstein. Essa aqui trabalha em nível macro, galáxias, quásares, universo. E aqui trabalha no nível micro, né? Átomos, quarks, nêutrons, neutrinos. São duas grandes teorias físicas que explicam a nossa realidade, o funcionamento da nossa realidade. Porém, elas não combinam, elas não deitam na mesma cama. Né? Nós temos um único universo e duas formas diferentes de interpretá-lo. A relatividade geral nos dá a tecnologia dos satélites, dos foguetes, do GPS, enquanto a mecânica quântica nos dá ressonância magnética, dentre 1 milhão de outras tecnologias. Então a gente vê essa disparidade à medida que há muita produção tecnológica e zero em compreensão, né? Uma vez que elas não combinam. Nesse sentido, pessoal, lá em 1920 surgiu a demanda de uma física unificada, ou física do todo. Seria uma teoria só que tivesse capacidade de compreender o universo como um todo. Einstein, inclusive, pessoal, até o último dia da sua vida, ele tentou criar essa teoria, né? Reza a lenda que no último dia de vida do Einstein, ele estava lá com a pranchetinha na cama, tentando desenvolver essa teoria. Segundo ele, era algo que seria muito simples, né? A conexão entre as duas teorias era algo que seria muito simples, que bastava... era uma questão de tempo, né, que a gente ia encontrar. Então aqui a gente tem duas fotos. Aqui é a mecânica quântica, o micro, e aqui é a nossa galáxia, o macro.
Eu trouxe essas duas fotos porque é muito interessante o caráter ondulatório da matéria em todas as escalas. Aqui, pessoal, em 1990 a gente adquiriu a capacidade de manipular os átomos. Os átomos. Foi a IBM que conseguiu fazer isso em seus laboratórios. Mas não tinha nada para se fazer com essa tecnologia. Então eles começaram a brincar, fazendo obras de arte, né? Essa aqui se chama curral de átomos de ferro numa placa de cobre. Os vórtices são os átomos. E o que eu acho mais interessante dessa foto é o caráter ondulatório da matéria. Quando a gente chega no tamanho nano, no tamanho atômico, a solidez se desfaz. Essa é a placa de cobre. E essas ondas é o padrão ondulatório gerado por interferência dos átomos de ferro. Aqui na Via Láctea a gente percebe o mesmo padrão de onda no corte dos discos. Em 1947, pessoal, um cientista chamado Henry Casimir, dos laboratórios da física, da Philips, ele descobriu que matematicamente, ele descobriu que o vácuo tinha energia infinita. A matemática é muito maravilhosa, pessoal. O buraco negro foi visto recentemente, no ano passado, mas ele foi descoberto há 100 anos atrás pelo Einstein em cima de uma prancheta. Ele estava lá fazendo uma equação, colocou lá sua equação, foi calculando, de repente ele teve um resultado que ele chamou de buraco negro. Ele falou, isso é uma coisa muito diferente, eu vou dar o nome, vou chamar de buraco negro. Sem, ao menos, olhar para o centro da galáxia. Isso é muito maravilhoso. E o Casimir fez a mesma coisa em 1947. Pegou a teoria quântica de campos, foi estudando essas equações, pela conta ele descobriu que o vácuo, o vazio, na verdade não tinha nada de vazio, ele tinha a densidade infinita. Isso era tão avançado, pessoal, que só foi possível ser testado em 1997. Foi testado no laboratório e adivinhe, batata, o vácuo tem densidade infinita. A gente provou isso no laboratório em 2007. Esse era o experimento sugerido por ele. São duas placas em tamanho atômico, separadas em tamanho atômico. Segundo ele, se eu criar esse experimento, né, com duas placas nesse nível de realidade, nesse nível de escala, a pressão do vácuo, a força do vácuo iria empurrar uma placa contra a outra, né, exercendo uma pressão. E foi o que a gente descobriu em 67. Então, pessoal, a Fundação Cash, ela começa em 2012. O Cash faz as patentes, né, desfaz as suas descobertas, patentia o que ele descobriu. E em 2012 ele começa a trazer para o público tudo de forma aberta, né? Ele começa a dar aulas públicas semanais para divulgar seu conhecimento, para levar isso adiante. E ele chama essa responsabilidade no peito quando ele coloca o slogan da Fundação Cash, o lugar onde a ciência encontra a alma do homem. Então, a Fundação Cash traz para a gente essa nova ciência, essa ciência do invisível, né? Esses conhecimentos que envolvem essa realidade. E ele traz também tecnologia, ele traz materiais para a gente poder verificar a fidedignidade da ciência. O Cash, ele é um engenheiro iraniano. Mehran Tavakoli Cash nasceu no Irã em 58. Foi apresentado ao mundo da radiação e da ciência nuclear desde muito jovem. Seu pai era engenheiro de raio-x. Em 81 ele se formou na Universidade de Londres em engenharia nuclear. Física nuclear, na verdade. Na verdade é engenheiro mesmo. A gente fala físico, mas físico e engenheiro está bem ali juntinho, né? Especializado em controle de sistemas de tecnologia de reatores. Desde então, concluiu um sistema para a produção de gravidade e energia usando um reator movido a hidrogênio, limpo e seguro. Seu trabalho transcende a física tradicional que chamamos de teoria do todo, ou física quantificada, pois revela fenômenos que até então estavam fora do objeto científico.
Cache também é bastante conhecido por seu trabalho humanitário, por compartilhar gratuitamente suas revolucionárias descobertas. Através de sua tecnologia, qualquer pessoa pode criar em casa materiais poderosos que, através de sua tecnologia, a gente pode criar em casa os materiais mais poderosos de nosso tempo, os supercondutores. A Fundação Cache foi criada com o objetivo de espalhar essa tecnologia. O trabalho da tecnologia Cache é muito interessante, pessoal, porque são 3 frentes de trabalho. A primeira frente, e talvez a frente mais transformadora de todos, é a compreensão, o entendimento e a atenção, né, que o Cache traz, a compreensão desse nível de realidade traz para a gente. Tudo que a gente ignora acaba ficando desconhecido. E tudo que a gente observa, tudo que a gente volta a nossa atenção acaba se revelando para a gente. Então, eu creio, pelo menos para mim, a parte mais importante da tecnologia Cache é justamente revelar, né, esse mundo do sutil. A segunda área de atuação da tecnologia é a produção de supercondutores, que é um material exótico. Antigamente, pessoal, um supercondutor era um material extremamente raro, ele custava na ordem de milhões. E só os maiores laboratórios do mundo que tinham acesso a esses materiais. Depois do trabalho do Cache, qualquer pessoa, seja alfabetizada ou não, ela pode construir esses materiais na sua casa. A terceira frente de atuação da tecnologia Cache é a criação de plasmas, ganses. São pozinhos, né, que a gente, através dos supercondutores, através da abertura que os supercondutores trazem para a gente consegue capturar pozinhos com propriedades quase que mágicas, né? Pela nossa referência de tecnologia, muitas vezes a tecnologia Cache parece magia em relação ao trabalho que ela faz. Então, esses plasmas, pessoal, são coisas muito especiais. Eu costumo chamar de quintessência materializada. O CO2, por exemplo, ele é tão especial, mas tão especial, que ele trabalha de acordo com o nosso campo. A gente modula o trabalho do CO2. Quando eu vou apresentar, existe um dispositivo da tecnologia Cache, é um dos mais baratos e um dos mais importantes, interessantes. É um borrifador de plasma. Quando eu vou apresentar o borrifador, eu falo que ele serve para todas as coisas que eu vou falar e para todas as coisas que eu não vou falar. Gente, isso é uma dificuldade para mim, porque lá na ciência, é uma planta para uma causa, né? Um remedinho para uma propriedade. O CO2, ele vira isso ao avesso. Porque aonde ele não atua normalmente, a gente pede, né? Ou ora, ou reza, ou qualquer coisa que você coloque a sua emoção, né? O seu campo, e ele vai fazer isso para a gente. Então, nós estamos de frente de um grande avanço tecnológico, mas isso não é o mais importante. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente vê um iPhone, por exemplo, é algo que está completamente afastado da realidade humana, né, em termos de produção. As cadeias logísticas são impossíveis de ser produzidas dentro de casa, né, por qualquer pessoa. E o que eu acho mais transformador da tecnologia Cache é justamente isso. É algo muito avançado, é algo muito poderoso e que pode ser feito dentro de casa com materiais de sucata, né? É claro que a gente não usa sucata, porque senão a gente vai usar esses produtos na saúde, né? A maioria das vezes, mas numa situação de emergência, eu poderia ir na oficina do meu tio, pegar a sucata que ele tem lá, para criar supercondutores, né? E caduceus de mercúrio. Essa realidade sutil, eu costumo falar, normalmente a vida da gente é uma senoide, né? Às vezes a gente está com ótimos estímulos, às vezes nossos estímulos estão baixos, né? E a vida da gente vai percorrendo. Eu costumo brincar que a gente passa pela realidade, nós somos profissionais em realidade sutil, a gente é especialista em campos, mas de uma forma inconsciente. Vocês já viram quando a gente
passa a mão, tem um cachorro perto da gente, a gente passa a mão no chão assim, o que o cachorro faz? Ele sai correndo. A experiência do trauma do animal, ela é notável. E a gente reage à realidade sutil da mesma forma. A gente nem costuma falar nisso, né? E é difícil também, porque a gente não costuma ter interlocutor. A gente não pode nem conversar muito com as pessoas sobre isso para não ser taxado de maluco, né? Porque como que a gente vai falar de algo que não se vê? Mas esse é uma das coisas que mais dificultam, né? E quando a gente observa esses fenômenos, eles revelam, eles se mostram para a gente, porque a gente vem repetindo, a gente vem experimentando isso ao longo de nossas vidas, mas que pela sociedade estar afundada no materialismo, a gente ainda não teve a oportunidade, né, de voltar a atenção para isso. O objetivo dessa palestra, naturalmente, é divulgar o curso, que a gente vai fazer provavelmente daqui uns 2 meses, mas eu ficaria extremamente satisfeito, né? Eu realizo a minha missão de vida quando eu volto a atenção de vocês para este lugar. Porque este espaço, pessoal, ele não é meu, ele é de cada um de vocês. Nós somos moduladores de campos, nós somos peritos em campos, mas ainda não prestamos atenção nisso. Então eu vou falar com vocês agora, nessa parte da apresentação, e eu vou passar para vocês algumas propriedades dos campos e alguns detalhes para que a gente possa voltar a nossa atenção, né, e revelar, né, ou ter descobertas a esse respeito. Pessoal, densidade infinita é algo muito absurdo. Quando a gente vê o vazio, né, quando a gente tira tudo, toda a matéria, fica o vazio, fica o vácuo. E aí, vem o Casimiro e fala que ele tem densidade infinita. Infinito de quê? O vácuo está cheio de quê? Essa é a pergunta. O vácuo está cheio de energia, pessoal. A gente está dentro de um mar de energia eletromagnética. E essa distinção de conceitos é um ponto de dificuldade, é um ponto que dificulta a compreensão, né? Como que pode existir uma comunicação sem palavras? Como que essa comunicação ela pode atravessar o espaço se o espaço é vazio, né? Então, a parte mais importante, a parte mais transformadora para que a gente abra esses conhecimentos é justamente a densidade do vácuo. Quando a gente vai lá para a física, para onde vai a luz que é emitida? Vai para o vácuo. Para onde vai o som que é emitido? O som das minhas palavras, para onde ele vai? Ele vai para o vácuo. Pessoal, todas as informações que existem, que existiram e que existirão estão no vácuo. E isso não sou eu que estou falando e nem a tecnologia cash, é a ciência tradicional que fala isso. O vácuo, pessoal, aqui é uma parte muito importante. Quem fala isso é um cientista chamado Nassim Haramein. Se alguém estiver anotando, por favor, anote esse nome. Ele é maravilhoso. E ele diz que essa realidade, né, essa bolha de energia, na verdade, ele traz para a gente, né, esses conhecimentos a respeito desse mar de energia. Então a gente tem essa densidade infinita, a gente tem esse mar de energia e a gente tem a matriz de tudo que há no formato do torus. O torus ele é a matriz energética que vai do átomo à galáxia. Quando eu pego um átomo e eu observo ele com óculos de realidade sutil, eu vejo um torus. Quando eu pego um ser humano e observo ele com óculos de realidade sutil, eu vejo um torus. E o mesmo acontece para o planeta Terra. Inclusive o torus do planeta Terra chama magnetosfera. O torus do Sol chama heliosfera. Recentemente uma sonda da NASA, deve ter 3 meses, atravessou os confins do sistema solar. E o que ela percebeu, o que essa sonda leu, foi que assim que a gente sai do sistema solar, bem longe lá, depois de Plutão, a gente sai de uma parede de plasma. Né? O Sol ele tem uma bolha, um campo, né, que envolve todo o sistema solar. Esse campo também é proteção, né, pessoal? A magnetosfera da Terra ela protege a gente dos ventos solares. E quando ela protege,
as auroras boreais acontecem, né? Porque o campo da Terra, algumas linhas de indução se rompem e aí forma aquela coroa bonita no superior da Terra. Outra propriedade desse campo é todas as informações, eu já falei, e a não localidade. A não localidade foi um termo quântico inventado pelo cientista Heisenberg. Ele é um alemão. E a não localidade é muito curioso porque diz que não existe localidade nesse universo. Ou seja, podemos ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. É isso que a não localidade fala pra gente. E o Heisenberg, por mais que ele não tenha falado isso, o Schrödinger que conta, né, nas suas memórias, que o Heisenberg só conseguiu formular essa teoria quando ele viajou para a Índia e viu este conhecimento preservado numa cultura espiritualista, salvo engano, no hinduísmo. Quando ele viu aquilo no hinduísmo, ele falou exatamente isso, pegou e completou sua teoria lá em relação à matemática que ele já tinha descoberto. Então, não foram só os beatniks e os hippies que foram para a Índia, né? Os quânticos, 40 anos antes, já estavam fazendo isso. Bohr, inclusive, pessoal, mudou o brasão de família. Ele colocou um yin yang no brasão da família dele. Mas para o mundo real, ele era um cientista materialista que não acreditava em nada disso, né? Porque senão o trabalho dele fica afetado com essas outras influências. Pessoal, o Nassim traz para a gente informação muito interessante, por isso que eu citei naquela hora. O vácuo é uma coisa fora do comum. Ele tem todas as informações que existem, que existiram, que existirão. Então o vácuo, pessoal, se existe algo conhecido pela ciência que sabe de tudo, é o vácuo. Então o vácuo ele é onisciente. O vácuo também é onipresente, porque ele está em todos os locais deste universo. A gente ainda não pode falar que ele é onipotente, mas é bem provável que seja. Seria, possivelmente, um aspecto de Deus. Poderíamos entender dessa forma. É isso que o Nassim traz pra gente. Assumindo o controle, agora que é a parte difícil da situação. Quem que manda no campo da gente? É nós. Ai, que bom se fosse. Quem manda no meu campo são os meus relacionamentos. Porque o dia que tá todo mundo rindo pra mim, eu tô rindo até aqui. O dia que começa a fechar a cara, me reclamar, me amolar, me cobrar, aí eu fico zangado. Então, gente, o meu sonho é que eu controlasse o meu campo. Eu não controlo o meu campo porque eu não controlo as minhas emoções. O meu campo, ele deriva do que eu estou sentindo. Se eu estou me sentindo bem, meu campo está maravilhoso. Se eu estou sentindo mal, também. Então, a sua emoção é o seu campo. E você não controla nem seu campo nem a sua emoção. O problema da vida da gente, normalmente, é isso, né? A gente fica navegando pelos fenômenos e pelos fatos que nos ocorrem, né? Pelo nosso dia a dia que chega, a gente não consegue bloquear, a gente não consegue deixar receber as coisas fora do pessoal. A gente leva tudo no pessoal. Entra um cara brigando na repartição que você trabalha, ele vai direto em você. Ele chega lá e fecha os punhos na sua frente, você... Mesmo sabendo que não tem nada a ver com isso, né? Mesmo sabendo que se tivesse um poste ali na frente dele, ele ainda estaria de punhos fechados, a gente recebe aquele campo, né, de ira e faz o que a gente foi programado para fazer, que é, vem, é isso que a gente foi programado para fazer, né? A gente responde na mesma moeda, a gente não leva desaforo para casa, e nisso a gente entrega para o outro o poder, né, de manipular os nossos campos. Bruce Lee fala alguma coisa assim também, né? Que alguma coisa do tipo, enquanto controlarem sua emoção pela palavra, vão controlar você também. Fala muito da água também, né? Você tem que se formatar igual a água. Sim, correr como água. É possível controlar o pensamento, pessoal? Eu não posso pensar isso. Gente, eu não posso pensar isso.
Gente, você pode não estar pensando naquilo que você não pode pensar, aquilo faz parte do seu campo mórfico. A gente não controla o pensamento da gente, pessoal. O pensamento é deriva do trauma. Você lembra do cachorro? Que na hora que ele vê aquela situação, o nosso pensamento deriva disso. A gente não controla isso. O pensamento que está lá, a única coisa que você pode fazer é mudar o antes do pensamento. O que está antes do pensamento é o sistema de crenças, o estímulo. O estímulo, quando você vê uma situação na rua, duas pessoas diferentes vendo a mesma situação. As duas pessoas elas se estimulam de forma diferente, porque o sistema de crença delas são diferentes. Uma vê de forma positiva, outra vê de forma negativa. Quem consegue ver de forma positiva, deixa o seu campo nas harmônicas mais elevadas. Quem... Janela? Você puxa uma informação e já se prepara para reagir com aquilo que você tem. Exatamente. E isso, pessoal, acaba virando uma guerra, uma guerra que a gente não ganha. Porque a gente fica lutando contra o nosso pensamento como se fosse possível deixar de pensar. Nem quando a gente não está pensando naquela coisa, a gente é aquela coisa. O pensamento é aquilo que está com a gente. Então, o sistema de crenças é o local de atuação se a gente quiser mudar o nosso pensamento para depois mudar a nossa emoção, que é onde o campo vai se manifestar. Como tocar o sutil? Como observar esses fenômenos? A minha receita é muito simples. Risca do vocabulário a palavra coincidência. A palavra coincidência, pessoal, ela é uma assassina de magia. Ela é uma assassina da realidade sutil. Porque toda vez que a gente vê um fenômeno mágico, inexplicável, muitas vezes maravilhoso, a gente fala, nossa, que coincidência! Nessa hora, gente, a gente pegou a magia da vida e jogou um caminhão de terra em cima dela. Porque a gente nega. E o que a gente nega, fica negado. O que a gente observa e abre os olhos e volta a atenção, aquilo se revela. Eu vou dar um exemplo, que eu sempre dou, esse exemplo é ótimo. Quem dirige ou quem não dirige também vai saber. A gente está lá no carro, no trânsito, no sol, pensando na morte da Bezerra, e de repente a gente se perde na nuca de outra pessoa. E aquela outra pessoa, em questão de alguns segundos, ela vira seu rosto e olha no fundo dos nossos olhos. Ela não passou o olhar para achar a gente, ela virou e olhou. E aí a gente olha para o outro lado e segue a vida depois de mais uma coincidência. Mesmo isso acontecendo 500 vezes numa semana só. E o contrário também, né? Às vezes a gente está ali na frente e olha para aquela pessoa que está olhando para a gente, né? E aí a gente fala, nossa, na verdade a gente não fala nada, né? A gente já está acostumado a não analisar, a não pensar, a não observar essas coisas. A gente está acostumado a deixar passar. E como isso, pessoal, a gente faz com todos os fenômenos mágicos da nossa vida. Então, se eu tiver que dar algum conselho, no sentido de abrir essa porta, no sentido de cair o véu, é simplesmente faltar atenção. Esse fenômeno é um fenômeno telepático que se dá através do mar de energia. Quando a gente concentra em alguém, a gente toca. Quando a gente olha, a gente toca. Os meninos sabem disso. Porque quando passa uma menina bonita e a gente olha e ela não está vendo a gente, ela dá uma arrumadinha na roupa, dá uma escondidinha. E aí, às vezes, a gente pensa lá, fica saindo com roupa curta e fica baixando. Não, você está pegando nela. Você está pegando nela com o seu campo. Aquele olhar, né, de que linda. Isso é pegar. Ó, não pode fazer, é assim, né? É assim, né? Por quê? E agora? Vai sair por aí pegando todo mundo e depois, nossa senhora. Porque é difícil, gente. Até a gente, depois que a gente vê, depois que a gente compreende, ainda fica muito tempo para que o comportamento, a gente tem anos de programação materialista, né? Então a gente precisa de um tempinho para fazer o caminho inverso. O importante é observar. Mesmo o dia que a gente perde, o importante é observar. O importante é ver
a coisa acontecendo, porque hoje você perdeu, semana que vem você não perde mais. E cada dia a gente dá um passinho, cada dia a gente coloca uma vírgula nessa história, até assumir o controle total do campo. Propriedades dos campos. Como que eu posso manipular a realidade? Como que eu posso manipular os campos sutis? A primeira propriedade é a ressonância. Quem já viu 2 violões sendo afinados? Gente, a ressonância é um negócio maravilhoso. Se eu toco a corda lá, num violão, o violão que estava sozinho no banco, que está afinado em lá, ele toca sozinho. Vocês nunca viram isso? Não. 2 violões juntos. Você toca a corda lá, e aí quando está perto é muito bonito, que a outra corda ela se toca sozinha, por ressonância. Eles estão na mesma frequência, uma vibra, a outra ressoa. Essa que é a propriedade de ressonância. Pela ressonância a gente consegue manipular os campos para cima e para baixo. E por ressonância a gente se conecta com outras pessoas, com outras realidades e com outras situações. Quem ressoa lá embaixo costuma atrair situações mais densas, mais difíceis, mais pesadas. Quem ressoa lá em cima costuma atrair situações melhores. A vida humana é ressoando de acordo com a onda, né? A gente vai ressoando ali o que está chegando para a gente, até o dia que a gente passa a observar melhor isso. Outra propriedade, pessoal, dos campos é o balanceamento. Tal qual um copo de água quente se esfria no meio ambiente, todos os campos eles se equalizam. Eu sempre falo, o termo vampirismo é uma desinformação, porque ele isola um fenômeno que acontece 24 horas por dia. O mais forte, pessoal, doa para o mais fraco. O mais energético doa para o menos energético. E é por isso que as pessoas elevadas, as pessoas que têm um campo alto, elas atraem muitas pessoas ao redor para drenar aquele campo. Mas não tem problema, porque a gente dá o que a gente tem. E quem tem muito campo é justamente para isso, para elevar os outros. O problema disso, pessoal, é que quando o nosso campo está ruim, a gente faz o papel inverso. O dia que a gente sai de casa com a nossa emoção 7 palmos debaixo da terra, a gente está puxando a unidade do campo humano para o mesmo lugar. Eu não fico feliz de contar isso para vocês, porque isso é muito difícil, né? Saber disso é muito difícil, porque a gente não vai deixar de ficar triste de um dia para o outro, né? A gente não vai deixar de ter problemas de um dia para o outro. Só que a gente vai passar a observar como a nossa emoção ela contribui para a coletividade. Trânsito, gente, é uma coisa impressionante. O dia que a gente consegue... As egrégoras, o conceito de egrégora, ele é muito interessante para se entender o conceito de campos. Porque a egrégora, ela é algo, uma situação energética, né, que vai exigir da gente aquilo que ela é criada. Então você pode estar sábado de manhã no trânsito, passeando, que chega uma pessoa atrás de você com pressa, ao invés de você deixar a pessoa passar, normalmente a gente acelera. Porque o trânsito é feito disso. E o trânsito pede isso. E aí o cidadão pacato que não mataria uma formiga vai no estádio de futebol para ver o Cruzeiro cair para a 2ª divisão. E aí, gente, ele vira um animal, assassino, destruidor. Porque a egrégora conduz. Quando a gente está no trânsito, na egrégora do trânsito, e a gente luta contra isso e faz o contrário do que a egrégora está pedindo, a gente está assassinando a egrégora negativa. Quando a gente consegue resistir ao impulso, né, dessas energias que a gente não vê, a gente está destruindo essas energias. E o contrário também, quando a gente está dentro de uma egrégora boa, positiva, puxando para baixo, a gente também está fazendo da mesma forma. Ou o corpo mórfico, né? Corpo de dor. Que a gente toma assim, Forma, pensamento, campo mórfico, exatamente. Por isso que a gente fala assim, sem entrar em polêmica, né? Que é muito difícil você fazer parte de um grupo, querer mudar aquela mentalidade, assim, um pouquinho política. Como é que você entra e faz uma mudança se você está dentro do corpo de dor? Ou você está dentro de uma empresa que tem aquele ritmo
está começando a tomar consciência disso agora. É muito interessante. Gosto muito de ver esses fenômenos. Gente, toda vez que eu faço palestra, toda vez que eu falo sobre esses temas, eu me elevo. Só de estar falando sobre isso eu me elevo. Teve uma situação que foi um dia de palestra de vários temas. Eu assisti várias palestras maravilhosas e ministrei a palestra também. No finalzinho do dia, eu estava olhando para o palestrante lá na frente, eu comecei a ver um borrão em torno dele que eu fazia assim para tentar apagar e não sumia. Eu imaginei que eu estava vendo a aura da pessoa, né? E às vezes a gente não, na cabeça da gente não tem um botãozinho que fala, estou elevado. É simplesmente uma emoção, simplesmente um estímulo. Você não percebe que tem algo acontecendo. Então a gente costuma passar por isso sem perceber. Nas fotografias do Dr. Cash não aparece aquela mancha em volta? Sim, é verdade. Mas aquela mancha ali eu não achei que era não, era o garçom. Em movimento. Sente nós, eu vi essa imagem. Mas tinha outra, não tinha não? Uma segunda? Eu salvei essa imagem no meu celular, depois eu deletei. Falei, esse garçom. Deletei, sério? Eu achei que era. Não, era o garçom, mas o que eu quero que você entenda que alguma energia manchou a imagem do garçom, entendeu? Pode ser. Mas nós temos várias fotos com ele. Ah, Mas acho elas legal. ficavam no campo. Aí. Campo. Mas eu lembro dessa história, ele dia lá foi. Pessoal, navegação, quem está acostumado com o helicóptero aí é a mesma coisa de efeito Zenão. Você pode estar distante, meio mundo do seu sonho. Não importa. Se você tiver na sua cabeça que aquilo vai chegar, que aquela hora vai chegar, não tem nada que impede. Eu sempre falo da história do Stallone, que ele não tinha nada, só tinha um cachorrinho que estava lá no frio, lá assistindo uma luta na loja que vendia TV. E aí era a luta com o Muhammad Ali, uma luta esplêndida. Nesse dia, ele imaginou o roteiro de rock. E aí ele escreveu o roteiro e tentou vender para os estúdios. Todo mundo quis comprar, quis pagar muito dinheiro, mas a condição é que ele fosse o ator principal. E ninguém queria aceitar. No final das contas, o estúdio pagou a mixaria para aceitar a proposta dele. E aí o resto da história a gente já sabe. Então, pessoal, nós estamos nos tempos de tirar os sonhos dos armários. Esse é o tempo da gente abrir nossas gavetas e voltar a acreditar. Eu garanto para vocês que se vocês, não importa a distância, não importa o tamanho do sonho, se vocês manterem a navegação, se vocês manterem a mente no lugar que vocês querem chegar, a coisa acontece. Porque o nosso campo, ele tem sensores ocultos. O nosso campo, ele tem braços invisíveis. Que quando a nossa mente se alinha, que quando a nossa mente determina, ele vai lá e toca. Então, é por isso que tudo que a gente, toda empreitada que a gente for entrar, toda empreitada, relacionamento que a gente for se envolver, se a gente não estiver motivado, se a gente não colocar nossa força de vida, é difícil aquilo prosperar, é difícil aquilo avançar. Ao ponto que a gente, não importa o tamanho do problema, né? Se a gente estiver empenhado, hoje, esse final de semana no curso, eu escutei isso de uma pessoa muito interessante falando, né, a respeito de terapia, né, com seus clientes, que quando a gente está com o campo de envolvimento, né, com o trabalho, com a pessoa, as soluções elas simplesmente aparecem. E o que a gente vê por aí é justamente o contrário, né, pessoal? A gente chega nos lugares para ser atendido, as pessoas estão com o corpo naquele lugar, mas a cabeça, o último lugar para ela estar ali, né? E muitas vezes as caras ruins, né? Às vezes a gente vai pedir um salgadinho e a pessoa pega o nosso salgadinho delicioso com aquela cara ruim, né? Lambuzando a comida com um campo que não é bom. E a gente está envolvido, a gente está dentro desse esquema, né? Isso é a gente não consegue. Muitas vezes, mesmo que a gente esteja fora, a humanidade ela está envolvida ainda nesse nível. E estamos todos tentando sair. Então, sempre envolva-se naquilo que deseja. Quando a gente une a mente e a emoção, o seu campo cria um estado de coerência,
que literalmente dobra a substância da qual o universo é constituído. Existe um instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos, ele é formado só por médicos. São médicos mais espiritualizados, né? Médicos que trabalham de uma forma diferente. Já é um instituto bem antigo, ele chama HeartMath, coração, matemática do coração, qualquer coisa assim. E eles criam formas, exercícios para que a gente possa conversar com o nosso coração e tirar daqui de dentro as decisões. Ao invés da gente decidir com a cabeça, a gente decide com a intuição. E eles criaram um termo para isso, que seria coerência. Quando a gente alinha a mente e o coração, a gente entra num estado de coerência. E nesse estado de coerência, pessoal, o espírito fica sobre a matéria. A gente consegue dobrar a realidade através desse alinhamento. E aí, agora eu trago informações muito interessantes. No último século, as descobertas arqueológicas nessa área de escrituras, elas foram incríveis. O Evangelho de Tomé, ele traz para a gente peças que foram subtraídas dos textos que são ditos como canônicos, né? O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, né, que não é reconhecido, mas ele traz alguns complementos do que a gente já sabe muito bem. Então, vamos lá. Quando você fizer dos dois, pensamento e emoção, você se tornará o filho do homem. Então, quando disser a montanha, mova-se, ela se moverá. Jesus disse, se os dois fizerem as pazes nessa casa, em nós, né? Se mente e emoção fizer as pazes em nós, eles vão dizer à montanha, mova-se e ela se moverá. Pergunte sem motivo oculto, pergunte sem julgamento, pergunte sem ego e seja cercado por sua resposta. Seja envolvido pelo que você deseja para que sua alegria seja completa. Então aqui a gente vê leves, sutis diferenças, em alguns lugares nem tão sutis assim, mas que trazem para a gente uma outra visão, uma outra abordagem, né, mais alinhada ali com essas questões de física quântica, de lei da atração, e trazem outras leituras para que a gente possa fazer nosso aprendizado, né, e desbravando esse universo que é nosso, mas que a gente ainda não tomou o poder. Agora que nós já falamos da primeira parte, que seria a primeira parte da Tecnologia Cast, né, essa compreensão sobre os campos, eu vou falar um pouquinho da parte prática. O que é que a gente faz praticamente com a Tecnologia Cast que traz tanta diferença, traz tantos milagres? Esse, pessoal, é o nanorevestimento. Pode seguir. Isso aqui são átomos de cobre que a gente alinha seus campos e aproveita os espaços de supercondução para obter o resultado de antena de prana. É esse material aqui que a gente fabrica na nossa casa. E é esse material com o qual a gente rasga o véu que separa a gente dessa realidade. Isso é cobre, viu, pessoal? Cobre queimado. O material mais avançado que a nossa sociedade já viu, a gente faz queimando o cobre. É muito interessante. E, inclusive, a gente faz como a gente fazia há 5 mil anos no deserto. Com esse cobre queimado, com esse supercondutor, com essa antena de prana, eu consigo criar os materiais mais incríveis que a gente já viu. São os plasmas, os gases. É o que eu disse que é a quintessência materializada. Esses são os gases. Normalmente a gente deixa ele em solução e sempre é um pozinho. Me lembra muito a iconografia do mago, que sempre anda com um pozinho mágico para tirar colo. Gente, eu adoro a Tecnologia Cast. Eu não gostei tanto das escrituras assim a minha vida inteira, não. Quando eu saí da faculdade, eu era ateu assim, ferrenho.
E houve algo que mudou essa chave. Mas aí eu já estava, né, com minha fé, minha espiritualidade desenvolvida, já estava trabalhando com a tecnologia cash há algum tempo, e aí, lendo as escrituras um dia, eis que eu encontro a receita do material para o trabalho. O próprio Deus de Moisés ensinando para a gente a fazer os supercondutores caseiros. Faze-te uma serpente de bronze ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. Números 21:8. Essa é uma caneta da saúde, pessoal. Uma haste central e 2 serpentes. Não tem como não associar esse dispositivo com o caduceu de Mercúrio. E aí a medicina materialista, acadêmica, né? Quando a gente pergunta por que esse é o símbolo da medicina, a resposta é: esse é um objeto mitológico que se refere à cura. Hoje a gente sabe que de mitológico não tem nada. Segundo reza a lenda, esses caduceus aqui, de Mercúrio e Esculápio, eles tinham o poder, inclusive, de ressuscitar pessoas. Eu nunca vi isso acontecendo, graças a Deus. Mas tenho que falar esse detalhe. Com os nossos caduceus, pessoal, a gente consegue tratar dores, a gente consegue usar como terapia para dores, né, dores crônicas, alergias, inchaços, feridas incuráveis, amputações derivadas da diabetes. Eu já vi 2 sendo canceladas. Então, tem alguns casos de câncer que a gente já viu resultado. Então, existem várias situações onde essa prática consegue resultados muitas vezes mais avançados do que o que a gente já tem em termos médicos. Por favor, qual a definição ou conceito de caduceus? Até então, o caduceu é esse objeto para a cura. Esse é o caduceu e esse é o bastão de Esculápio. Eu entendo o caduceu como esse objeto aqui de Mercúrio, né? Essa ferramenta. Quem fazia esses caduceus, pessoal, na mitologia grega, era só uma pessoa, o deus Apolo. Ele fez e deu de presente um para Mercúrio e um para Esculápio. O de Mercúrio chamava caduceu e o de Esculápio chamava bastão. A minha caneta chama caduceu. E tudo que eu faço chama caduceu. Porque isso foi, e aquele dia foi um dia de epifania. Chorei, ajoelhei. Nossa, não cabia dentro de mim. Qual dia? O dia que eu percebi, né, que essas coisas que a gente está trabalhando, a gente já fazia isso antigamente, né, no desenho. Perdemos o vínculo. É para isso que as sociedades secretas existem, né, gente? Para separar esse conhecimento de nós aqui de baixo, do povão. Mas esse tempo acabou, graças a Deus. Acesso ao infinito, possibilidades inimagináveis. Curas incríveis, compreensão, energia livre, agricultura, transportes, nutrição, comunicação, antigravidade e descontaminação de terras contaminadas são algumas das possibilidades. Aqui tem outros testemunhos. Assim que aparecer, você fala. Fotoquímica, antes de usar o plasma e depois de usar o plasma. Vocês não vão conseguir ver daí não, mas eu estou pertinho, eu consigo ver a expressão da pessoa, como é que melhora. Quando o campo melhora. Essas coisas, elas são complementares, né? Se o campo muda, a emoção muda. Se a emoção muda, o campo muda. Elas são equivalentes, são proporcionais. Alguns outros exemplos. Isso foi tirado do site oficial da Fundação Cash. Essa foto aqui, pessoal, ela é chocante. É um ratinho com 2 tumores gigantes. 20 dias depois, os cientistas, né, da Universidade de Tóquio, que fizeram esse estudo, eles conseguiram a regressão total do tumor por 20 dias. Nesse caso, foi injetado plasma dentro do tumor. Claro que a gente não faz isso com seres humanos, né? Mas nesse caso aqui dos ratos, foi esse resultado que a gente conseguiu em 20 dias. Foi gás que injetou? Sim, gans de CO2 e ZNO. Líquido. Isso. A gente não consegue só uma produção maior, ela fica mais saborosa também. Então, o GANS ele permite que a gente crie adubos e agrotóxicos orgânicos. Eu não preciso de usar substância nenhuma para obter esse resultado.
Eu pego apenas a água que fica em contato com o GANS, né, porque a água ela é a esponja universal de fluidos, e eu deixo a água em contato com o GANS, eu tiro essa água, que só tem água, quimicamente falando, ela só tem água, e aí eu uso ela para regar minhas colheitas, eu consigo esses resultados. Existem GANs específicos para defensivos, né, que são antifúngicos. Eu faço a mesma coisa, através da água eu consigo controlar algumas situações de pestes, né, na lavoura. Uma noz, né, aqui a gente tem 1,7 gramas sem o plasma e aqui a gente tem 91,2 com o plasma. Feridas incuráveis que se cicatrizam. A partir de agora tem umas coisas feias, viu, pessoal? Quem tiver estômago ruim. Quem teve na última palestra? Esse aqui é o dedo do Jules Clay, um dos dinossauros da tecnologia Cash. Ele teve acho que a gente pode chamar de amputação, né? Quando tira ali metade do dedo. E 18 dias depois ele já estava nesse estágio de cura. Aqui a gente tem uma ferida incurável, não cicatrizava, parece que já tinha 3 anos ou qualquer coisa do tipo. E agora sarou, por suas vezes. Primeiro dia em 17 anos que acordei sem dor nas costas. Tá bem feio, viu, pessoal? A tradução da página oficial da Tecnologia Cash. Se alguém quiser conferir isso aqui, está lá na página Testemunhos da página oficial do Cash. Foi de lá que eu tirei. A caixa do dispositivo Cash removeu o tumor da minha esposa. Grave. Embora não seja muito comum esse resultado, ele conseguiu uma redução de 95% de sua conta de energia usando 2 Magraves. O que é Magrave? Magrave é uma máquina para fazer justamente isso, para trazer economia de energia. Ali na porta tem um triângulo, né, que é uma Magrave V2, para economizar combustível no carro. A gente já consegue de 30% a 50% ali na mão do William. Parece uma bomba, gente, mas é uma coisa incrível. Serve para meditação, tem alguns relatos de cura com esse dispositivo, mas normalmente a gente usa para economizar combustível. O V2 foi inventado por brasileiros? Não, o V2 ele foi inventado por franceses. Não é um dispositivo oficial da Tecnologia Cash, mas é um dos mais interessantes. Tomando analgésicos há 35 anos, agora estou aliviado. Eu posso andar sem muleta novamente. Meu cabelo cresceu. Livrando-se de metais pesados e toxinas. Outro Magrave, dessa vez um número mais normal. Ele conseguiu 38% de economia, dentro do que a gente consegue com essa tecnologia que a gente já tem. Gente, não tem um exemplo mais... Tem um exemplo que leva a multidão ao delírio. E eu não coloquei aqui porque eu não vi. Tem algumas técnicas da Tecnologia Cash que faz com que a gente consiga modular o nosso peso. A gente consegue ou emagrecer ou engordar através do uso do plasma. E isso já foi, já tem alguns testes aqui nesse sentido, inclusive no Brasil já. Gente, colírio. A água plasmada de CO2, ela é um colírio maravilhoso. Normalmente com o plasma, a gente gosta de usar uma vez e nunca mais usar. Essa que é a realidade do plasma. No caso do colírio, a gente ainda não conseguiu isso. Mas a gente consegue, enquanto a pessoa está usando, a gente consegue que ela não precise mais dos óculos. Ou hipermetropia, astigmatismo, miopia, glaucoma, catarata, que a gente já teve resultados positivos com o plasma. Compreensão sobre os campos sutis é o próprio despertar da consciência. A realidade sutil ou essencial espera por você. Um conhecimento capaz de criar conexão e revelar o invisível. Há um campo elementar de informação que é a fonte da consciência. A consciência não é uma consequência do cérebro. É, na verdade, algo que seu cérebro está conectado, como uma rádio sintonizado em níveis diferentes de informação. Uma vasta comunidade de pessoas
com o mesmo objetivo: autoconhecimento, acessar o poder do infinito e criar uma transformação realmente verdadeira. Essa fundação Cash desenvolveu muitos estudos, propagou, né, essa facilidade para que a gente pudesse ter acesso a essas coisas, mas qual desses ela desenvolveu assim do zero? Tem algum que ela criou, o Cash criou alguma coisa do zero desses GANs? Ou ele foi pegando e desenvolvendo o estudo que já existia? Sabe, os GANs já existem através do Ormus, nesse sentido. Mas o Ormus não tem nada a ver com os GANs do Cash, que são muito específicos. Então, toda essa parte de supercondutor caseiro e toda essa parte de plasma, isso é só do Cash, mais ninguém tem. Essa parte do conhecimento, ela é uma união de várias fontes, né? É uma compreensão maior e uma coisa que ele traz. Ele sempre taxa e fecha as coisas que não são da tecnologia dele, inclusive, penso eu, que para não ter que dar explicações, né? Mas em relação ao trabalho dele, a contribuição dele para a humanidade, a questão do nano-investimento, ela é fora do comum, ela é absolutamente fora do comum. É isso que dá para a gente o acesso ao infinito. E todos os outros cientistas que tratam da mesma matéria, né, que a física... Não popularizam, né? Eles não só popularizam, eles não têm essa parte tecnológica para a gente observar o funcionamento da tecnologia. Por exemplo, existe, pessoal, um cientista chamado Norberto Kepp. Ele é um psicanalista, ele acho que nem é brasileiro, mas ele mora no Brasil desde que ele é muito novo. Só que ele, pessoal, mesmo sendo da área da psicanálise, ele fez uma teoria igualzinha do Cash, uma teoria unificada. Tem inclusive um motor de energia livre, que baseia-se nesse conhecimento dele. Só que os cientistas, os físicos, quando olham para a cara dele, ele tem a cara de Freud, quando olham para a cara dele e olham para o currículo dele e falam assim: que? Um psicanalista vindo falar de física avançada? Então, assim, ele não tem uma aceitação acadêmica. O Nassim é a mesma coisa. Talvez um dos melhores, Nassim Haramein. Porém, ele não tem, nem sei se ele tem graduação. Ele não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada. Ele desenvolveu o trabalho dele dentro de uma van, dando aulas de surf nos Estados Unidos. Então, é outro que é fácil de ser questionado, né? Agora, o Cash, ele não tem, fora alguns comportamentos estranhos, ele não tem esse calcanhar de Aquiles, né? Ele é um cientista nível Harvard, né? Um cientista acadêmico nível Harvard, e ele tem um trabalho humanitário muito forte. Pessoal, normalmente eu faço a demonstração no início. Quem está sentindo dor agora aí? Normalmente eu faço no início, para no final já perguntar como que foi. Hoje eu acabei esquecendo. Eu preparei com muito carinho, pessoal, um brinde de plasma para vocês. Porque eu venho lá de Minas Gerais. E quando eu dou essas palestras lá em Minas Gerais, mineira desconfiada, atrás da cerca. Quando eu falo essas coisas todas e só falo, fica muito vazio. Quando eu falo e trago esse brinde de plasma, é como se fosse um safanão que a gente dá na pessoa, assim, né? Quando você vê com as próprias mãos, quando você vê com seus próprios olhos, a gente para de acreditar só no nível racional e começa a acreditar aqui embaixo, nas vísceras, né? A gente acredita até com o dedão do pé. Então, por isso que eu trouxe esses emplastros para você, para que vocês possam ter um contato mais próximo com essa realidade que eu apresentei para vocês aqui agora e, principalmente, que vocês possam viver sem dor, né? Ou pelo menos sem um pouco da dor que vocês estão sentindo. A dor, ela realmente dificulta até a gente de ser grato, né? Como é que a gente vai sair por aí agradecendo a vida e sentindo muita dor? Então, tem que ser necessariamente um emplastro por pessoa, pessoal. Isso me dá um trabalho danado. Se alguém quiser levar para alguém, né? Para algum conhecido que precise, esse emplastro custa R$54. Ele está à venda aqui no nosso site www.catroceutech.com.br. Alguns emplastros têm esse site aí, outros não tem, porque eu não pude sair muito correndo pelo horizonte, não deu para trazer um adesivo específico para todos. Mas então, eu vou falar como se vocês fossem crianças. Pessoal, não pode abrir. Não, vocês não entenderam. Pessoal, não pode abrir. Ou deixe fechado. Pessoal, vou falar de novo, porque tá todo mundo com a vida.
Não pode abrir. Quando eu falo 2 vezes só, a gente chega em casa e abre. Não, gente, é uma coisa impressionante. O hábito, ele é muito mais forte do que as informações. Mesmo falando 2 vezes que não pode abrir, a gente está acostumado com o remedinho, que você abre um pacotinho e que você joga ali no lugar. Se você fizer isso, você nunca vai ver uma coisa tão maravilhosa em toda a sua vida. Porém, você só vai ver uma vez. A ideia do plasma é acessar o infinito. Esse plasma que eu estou presenteando para vocês, ele nunca vai estragar, ele nunca vai parar de funcionar. O que pode acontecer é ele embolorar, ficar feio, né? Aí a gente para de usar. Se vocês quiserem impedir que isso aconteça, vocês devem impedi-lo de tomar luz. Se vocês colocarem um borrifador escuro, inclusive uma das melhores formas de usar esse plasma é colocando um borrifador. Porque aí vocês vão fabricar aquele dispositivo que eu falei para vocês, que serve para todas as coisas. Eu falo. Sim. Você vai completando. Olha só, aqui dentro desse plásticozinho tem plasma, que é o pozinho que eu mostrei para vocês. Esse plástico ele funciona fechado por contato. Então, no lugar que quem estiver sentindo dor, coloca ele próximo da dor. Deixa ele aí próximo da dor. Pode dormir com ele, fica à vontade. Quem não estiver sentindo dor, vai embrulhar, vai enrolar ele, tira o adesivo naturalmente, e enrola ele, dá uma lavadinha antes para caprichar, enrola ele, coloca dentro de um borrifador. O plasma está emitindo um campo. Esse campo ele vai passar para a água. E aí você usa a água do jeito que você quiser. Bombinha de asma, gente. Eu nunca vi nada mais eficiente para asma do que essa água. Água pura. Ela pegou a energia do plasma, você borrifa perto da respiração de quem está precisando e aí abre os broncos imediatamente. Todo tipo de alergia. Se passar um careca perto e der uma borrifadinha assim, começa a nascer os pelinhos. Eu ainda não vi nenhum Elvis Presley, né, ou do Petão, mas quem quiser observar na comunidade Cash Brasil compartilhando conhecimento, a gente encontra vários depoimentos, várias cabeças pelo Brasil afora com a foto do antes e depois. Né? Exatamente. Acabou a água, coloca outra água. 24 horas depois, a gente já tem a mesma água novamente. Quanto tempo a gente coloca ele na boca? Você vai usar, normalmente a gente usa sessões intermitentes. 20 minutos, tira um pouquinho, meia hora, tira um pouquinho. Pode deixar muito tempo, mas assim é a forma mais eficiente. Coloca e tira, coloca e tira. E quais são os danos que tem aí dentro? CO2, ZNO, cálcio, magnésio e ouro. Pode colocar na água, dentro da água que bebe? Deve colocar dentro da água que bebe. Inclusive, pessoal, o dia que estiver doente, pode borrifar o borrifador na boca. Existe um senhor lá no sul que ele passa receita para terapia para câncer, esse borrifadorzinho, borrifar na boca várias vezes ao dia. 10 vezes ao dia, borrifando na boca e no local do tumor. Faz diferença colocar uma água filtrada da torneira destilada? É muito bom ser uma água do filtro para você poder aplicar na boca. Mas independente do cloro, se estiver na água, o campo está lá. Quando não entra em contato com o plasma, quando está do lado de fora do saquinho, não tem problema. Se você estivesse colocando no plasma, aí teria que ser água destilada, para não misturar. Alguém mais, pessoal? E pode colocar, por exemplo, água com limão? Deve. E botar ali dentro? Deve. Aí isso é um adubo, esse borrifador ele é um adubo, ele é uma bomba de asma. Pessoal, foi com esse borrifador que eu vi 2 cirurgias de amputação por diabetes sendo cancelada. Essa eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer. E isso, gente, não tem preço, porque é uma amputação, né? Seria mais um deficiente do mundo, que graças a Deus... Tem alguma material sobre chapéu de celular, aparelho? Não precisa limpar, não precisa desenergizar. Essa água também, ela serve para ferida que não cura? É justamente essa água, né, de CO2 que cicatriza. Gente, eu tive 2 experiências. Quando eu cheguei aqui, eu só queria saber de energia. Saúde, gente, não estava nem aí. E aí eu me machuquei, né, na situação, com água fervendo. Peguei a água salgada do reator, molhei no papel toalha e coloquei no braço.
Nem à noite, quando eu esfregava na coberta, eu sentia dor. Percebi que o local estava sensível, mas não sentia dor. Teve uma outra situação muito interessante. Eu estava lá num sábado na minha casa fazendo churrasco e vendo a carne fritar na churrasqueira. E aí, eu tive a péssima ideia de perguntar por que quando eu queimo, eu não frito. Olha a ideia da cabeça da gente. A gente faz as perguntas doidas. Gente, por que quando eu queimo eu não frito? Igual a carne. Meses depois eu estava fazendo minhas coisinhas, tinha um ferro de solda na frente, eu ia pegar outra coisa que estava lá na frente, eu debrucei assim, em cima do ferro de solda e escutei. Gente, o campo, o absoluto, a fonte não falha. A gente pede, a gente pergunta, a gente recebe e a gente esquece que a gente pediu. Demora um tempo pra gente receber. Quando a gente recebe, a vida é corrida, conta pra pagar, nem gritando na sua orelha, a gente perde a noção. Eu vou contar um outro caso pra vocês rapidamente. Fala do emagrecer, você falou. Eu mudei para Belo Horizonte, eu queria alugar a casa. Aí eu já estava mais ou menos nessa história de lei da atração, já estava testando isso. E aí o Pachecão contou pra gente numa palestra que toda vez que a gente recebe essa informação, a gente fica tocado pelo Espírito Santo, a gente fica elevado, cheio de graça, passa 2 semanas, o ego vem, sabota tudo, a gente perde tudo e volta a estar na zero. E aí depois você manifesta a realidade de novo e fica ali naquele estado de epifania, de glória, o estímulo elevado, passa 2 semanas, o estímulo se vai e você perde de novo. Aí eu já estava cansado disso, eu falei assim, eu vou fazer um pedido daqueles que quando eu receber, eu não vou me esquecer e eu vou saber. E aí, gente, tem uma coisa que eu já observei nessas palestras que eu dou, isso serve para todo ser humano. A gente fala, quando a gente vai pedir para Deus, a gente pede igual a gente pede para o nosso Pai. E o nosso Pai material, se a gente pedir o que a gente quer, Ele nunca vai dar. Então a gente pede ali metade do que a gente quer para ver se a gente ganha. E aí a gente vai olhar para o absoluto e aí a gente usa os mesmos termos para pedir. Não, minha vida está muito boa, só preciso disso. Então eu falo assim, gente, a gente está falando com o cara que é dono de tudo e mais de tudo. Não tem absolutamente nada que poderia ser muito para o Pai Celestial. E ali eu recebi um pedido daqueles filhos chatos. Eu fiz um pedido com mais ou menos 30 detalhes diferentes. Eu queria uma casa que os cães pudessem correr em volta, que fosse perto de árvores velhas, que fosse perto do centro, que tivesse uma roseira de rosas vermelhas, velha, com 2,5 metros de altura. Pedi para Deus, para acreditar, né, na manifestação. E aí, gente, passa o tempo, aluga a casa, muda, mora, a vida segue e a gente esquece. Um belo dia eu estou lá no meu jardim, a roseira está bem caída, eu comecei, puxa daqui, puxa dali. Quando eu terminei de arrumar a roseira, botei a mão no cintura assim, orgulhoso. Falei, nossa, que roseira linda, deve ter uns 2,5 metros de altura. Quando eu falei isso na minha mente, aí é como se fosse um raio, né? Corta a gente ao meio, joelha, deita, chora, ri, né? E depois dessa experiência que eu tive, eu nunca mais fui o mesmo. Aí o conhecimento saiu do plano mental e entrou no plano visceral. Hoje, até o meu mindinho acredita nisso. E é por isso que eu falo, né, com essa animação toda. Eu já testei isso várias vezes. Então, pessoal, vamos chegando. Nós estamos precisando de gente pensando na Terra Prometida, imaginando como é que vai ser bom viver todo mundo em união, né, sem competição. Vamos engrossar esse caldo aí, porque o momento é agora. Mais alguém? Do emagrecer, você falou. Então, quando a tecnologia Cash, ela permite a gente acessar o infinito da matéria. Tudo que é matéria, eu posso fazer ela ficar infinita. Eu posso pegar um alimento e tirar o plasma dele e eu nunca mais preciso daquele alimento. Eu me alimento através do plasma. Eu posso pegar um remédio, tirar o plasma dele e não precisar de tomar o remédio. Aqui, pessoal, por favor, não façam isso em casa, né? Principalmente nos remédios mais sérios, né? Sempre escutem seus médicos. Quando for uma situação de controle, uma situação que você precisa de vez em quando daquele remédio, aí sim é mais fácil de testar. Tudo isso é teste, tudo isso é pesquisa, né? Não tem nada ainda, tem muita coisa ainda que a gente usa, mas em termos de produto a gente ainda está
conhecendo e pesquisando. Então eu consigo tirar o plasma de um remédio e consigo usar a propriedade do remédio através da água. Se eu fizer isso com uma droga, por exemplo, eu consigo, nessa comunidade que eu falei com você, tem vários casos de pessoas abandonando o tabagismo. Tira o plasma do cigarro e aí você, na hora que está com vontade de fumar, toma água, você se sacia da vontade de fumar e ainda consegue uma ojeriza do hábito. Então esse relato ele é muito comum e já está aí nessas redes para a gente observar. O alimento é a mesma coisa, eu faço um plasma do tomate e coloco sobre o meu estômago. Quando for durante o dia, esse emplasto vai tirar minha fome e eu vou comer menos e vou emagrecendo. Se eu estiver usando esse emplasto durante a noite, ao invés de acordar mais leve, eu vou acordar mais pesado. Então eu consigo modular o meu peso através do uso dos campos dos alimentos. É mais ou menos quando você compra Potentizer lá do Xantar? Sim, eu tive contato com a Potentizer esse final de semana e tem muita coisa que lembra, né, que está ali no mesmo, uma função bem similar. Pessoal, o curso ainda está sem data, o valor do curso é R$ 846. Metade desse valor refere-se ao kit que vocês recebem para produzir na casa de vocês, para criar esses materiais na casa de vocês. Tem uma caneta de metal, uma caneta de água, né, de GANs, e um emplasto que a gente fabrica no curso, além dos GANs e do reator de nano-revestimento. Tem também uma apostilazinha, que é um material para auxiliar o trabalho individual, e tem os grupos onde a gente faz o trabalho coletivo. Aqui, pessoal, tem uma coisa muito maravilhosa na tecnologia Cash. As formas normais de pesquisa envolvem somas bilionárias de dinheiro, muitos anos de pesquisa e as melhores equipes do mundo. Aqui o trabalho é coletivo. A curva do aprendizado é uma hipérbole que tende ao infinito. Você descobre uma coisa, joga na rede, outra pessoa pega aquilo, dá outra ideia, dá outro formato, faz algo muito melhor e te devolve. Então a gente consegue avançar 500 anos em 5. Eu creio, espero que esse ano seja o ano do ponto crítico, que é quando a gente chega naquela parte da curva que ela só sobe, né? Que seria o próprio infinito na vida da gente. Então, eu ainda não tenho uma data marcada, mas provavelmente para daqui a 2 meses, caso vocês tenham sentido o chamado, favor deixar o nome com a Mariana para a gente poder organizar essa turma. A turma já vai existir, já tem algumas pessoas para essa turma, então não deixem de deixar os nomes aí, sobre o risco de não ter vagas. Só um minutinho, doutor Davi, tem uma pessoa que quer perguntar ali. Ah, tá. Obrigado. Por favor. Eu gostaria de dar um depoimento do curso. Todos nós, vocês sabem que vocês têm acesso ao poder do infinito. Nós viemos com esse instrumento dentro da gente, por certas circunstâncias de todo o aprendizado da nossa vida, a gente bloqueia isso. A tecnologia Cash é uma forma de você ter instrumentos que acessam o infinito por você, já que você ainda está adormecido. Só que o poder do infinito, ele interage com o que você pensa. Quando você põe esse emplastro aí, obviamente, você que tem acesso ao infinito, você também tem uma certa influência no funcionamento disso tudo. Quando a gente faz o curso, você começa a materializar esse processo, esse entendimento aqui na sua psique. Então, todo o instrumento que você vai utilizar, ele vai potencializar o efeito, não porque ele vai melhorar, mas porque você desbloqueia vários entendimentos dentro de você. O curso do Bernardo é extremamente fantástico para qualquer pessoa, e não importa de onde você venha, o entendimento que você tem que existe realmente um maná do céu, que é uma energia infinita, que todos nós temos acesso, só que a gente não vem aprendendo isso, e é uma forma da gente ter uma possibilidade. Eu realmente recomendo. A gente passou o final de semana absurdamente fantástico. Nós gostaríamos de convidar todos, mas o nosso espaço era pequenininho, por isso que a gente acabou restringindo. Foi algo que não foi muito divulgado, mas foi muito bacana mesmo, e eu realmente recomendo para vocês. Espero que vocês tenham oportunidade. Economiza,
faça na intenção de ampliar aquilo que você economizou, porque imagina a quantidade de medicamento que você vai deixar de utilizar depois. E eu espero que vocês tenham essa oportunidade mesmo. Vocês vão achar muita informação na internet. Tenham um filtro muito crítico, tá? Na internet eles estão ensinando muitas coisas erradas. Como você fazer o seu reator errado, como você captar os seus danos de forma totalmente errada. Tá? Já estudo essa tecnologia tem alguns anos. E de todas as pessoas que eu conheci, o Bernardo é uma pessoa, ele e a Mariana, né? Os dois falamos só. É uma coisa incrível, o zelo, o capricho, a didática que ele utiliza no curso de uma forma super acessível. Fica muito claro. E quando você leva para casa o seu reator, você vê os bebezinhos ali se formando, é emocionante, é muito lindo. No final do curso, eu falei para ele, não é possível que você só tenha cobrado isso. Não tem absolutamente lógico. Não, mas não é isso, é verdade. Quem faz, você percebe isso. Ele chegou lá, o carro dele só foi trazendo caixa de dentro do carro. O que é isso tudo e tal? Quando você vê a quantidade de instrumentos que você aprende, você fez o cálculo direitinho mesmo, compensa você fazer e tal, mas vocês percebem que ele tem uma paixão imensa nisso. Então, ele realmente assimilou a ideia da Fundação Cash de não ter essa tanta ganância nessa questão, mas ele faz de coração mesmo e, enfim, senão eu só fazer uma Pastor Davi, gratidão, gente, muito obrigado. Foi eu que aprendi muito esse final de semana. Gente, o curso é R$846. Quantos dias? 2 dias de curso, aproximadamente 12 a 13 horas. A ideia os recursos eles são muito importantes, gente. Se eu pudesse cobrar muito caro, não é porque se eu pudesse, mas a ideia do curso é outra. A ideia do curso é levar isso adiante, é multiplicar. Então, por mais que a gente precise de recursos, o que motiva a fazer isso, a organizar essas coisas, é justamente a multiplicação desse conhecimento. Então, por isso, o preço, ele necessariamente tem que estar adequado para receber o máximo de pessoas possível. Inclusive, eu costumo até facilitar o pagamento, né, no cartão ou no cheque, justamente para que isso não precise ser um empecilho, uma vez que você sentiu o chamado aí dentro do seu coração. Tem 2 perguntas. Se o curso é eminentemente prático Olha só, essa palestra... Você levou para a memória. O número de pessoas, se existe uma limitação no número de pessoas por... Sim. O curso ele tem uma parte que é muito prática, né? Umas 10 horas, talvez, umas 9 horas, provavelmente é prática, né? Criação dos dispositivos, compreensão dos materiais. E tem uma parte que é bem parecida com essa, né? De teoria, de troca de ideias. A gente fica aqui na frente falando essas coisas, pessoal, como se eu fosse o portador da verdade. Na verdade, eu sou alguém que chegou em algum lugar e que estou compartilhando com vocês para que a gente possa fazer um aprendizado coletivo. Não tem ninguém que é mestre nessa realidade. Tem umas pessoas que já captaram alguns detalhes e que estão ali precisando de outros interlocutores, né, para que o aprendizado ele possa acontecer, tal qual o 100º macaco, naquela situação do aprendizado pela ressonância. Respondi. Número de pessoas. Tá. Eu costumo fazer com menos de 20 pessoas. Eu não gosto de colocar, normalmente 18 assim já está estourando, já está bom demais. Porque a ideia é que todos sejam contemplados, todos compreendam, todos possam tirar suas dúvidas, e se passar disso, aí fica mais difícil. O local vai ser onde? Não, o local e a data ainda está para ser definida. É Brasília. Brasília, certamente Brasília. Tá certo? Pessoal, só para finalizar aqui, quando a gente começou esse projeto há uns 4 anos atrás, o nosso sonho era que todas as pessoas chegassem em casa e virassem cientistas do plasma, como a gente chama. Mas a gente sabe que tem vários tipos de interesses, tem vários tipos de atuação,
tem pessoas que vão trabalhar ali com o conceito, tem pessoas que vão trabalhar com o manual, né? Quando os cursos terminavam, muitas das pessoas que não iam produzir começaram a ir à internet, adquirir produtos e muitas vezes não tendo experiências tão boas assim. Por causa disso, a gente criou esse projeto de empresa, né, uma startup chamada Caduceu Tecnologias, justamente para contemplar essa parte que precisa de confiabilidade, que precisa de um manual, né, que precisa de um produto verdadeiramente e não algo que fosse de qualidade duvidosa. Então, praticamente tudo que tem na Tecnologia Cast, vocês podem adquirir, inclusive os cursos, através desse site. Alguns implantos trazem no site aqui no adesivo. Então, vocês fiquem à vontade, né, para visitar o site. Depois tem meu contato lá, se caso vocês quiserem tirar alguma dúvida, esclarecer qualquer situação, eu estou às ordens, ok? Muito